Oi pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre um personagem da mitologia egípcia. Ele é o juiz do submundo, ele é Anubis, ou Anupo. Em suas representações, aparece com cabeça de chacal e corpo de homem. Ele é o responsável por guiar e conduzir as almas quando essas chegam ao submundo. É também associado à mumificação e à proteção das pirâmides. Em relação à morte, Anubis era o deus mais importante até o Império Médio, onde Osíris se tornou o principal deus do submundo, reduzindo Anubis a tarefas como o embalsamamento do corpo e a juiz do mundo dos mortos. Mas isso não fez ele ser esquecido ou menosprezado. Pelo contrário, sempre que havia eventos públicos, a representação dele liderava a procissão, pois ele era muito importante para os egípcios. Estátuas desse deus eram comumente colocadas nas tumbas e sarcófagos dos mortos, já que ele também era protetor das múmias. Após a morte, um julgamento era realizado a saber se o indivíduo estava apto a ir para o paraíso ou ser devorado por um demônio chamado Amit. Esse julgamento consistia em uma balança que de um lado tinha a pena da verdade e do outro o coração do morto, já que para os egípcios esse órgão era considerado o lugar da consciência. Se o coração fosse mais pesado que a pena, ele era devorado. Se fosse mais leve, a alma voltaria para o corpo ou ia para o paraíso, levada de barco pelo rio Nilo, para que se encontrasse com Osíris e ali ter sua vida pós-morte. O trabalho de pesar o coração era realizado por Anubis. Um fato interessante sobre Anupo era que ele não tinha um templo, então quem queria adorá-lo geralmente iam a cemitérios, pois acreditavam que lá sua influência era maior e assim estariam mais próximos do Deus. Anubis não poderia realizar todo o seu trabalho sozinho, então ele tinha vários servos que preparavam os corpos antes de entrarem no mundo dos mortos. Muitos diziam que eles eram demônios, porém não há nenhuma confirmação sobre isso. Ele foi o responsável pela primeira mumificação, que foi de Osíris, quando Sete o matou. A partir daí, ele se tornou o deus do embalsamamento. Seus sacerdotes utilizavam máscaras de chacal e seguiam as regras criadas pelo deus. Então vamos falar um pouco sobre essa forma de representar Anubis. Os especialistas não sabem ao certo que tipo de animal a cabeça dele representa, porém, como os chacais são conhecidos por perambular os cemitérios e devido à semelhança da aparência, as pessoas dizem que é um chacal. Ele também é personificado na cor preta, já que os corpos dos mortos adquiriam essa tonalidade. Em sua representação, ele aparece com um caduceu, um bastão em torno do qual se entrelaçam duas serpentes, e cuja parte superior é adornada com asas e com a cabeça do deus egípcio. Em outras imagens, já pode-se ver ele com um cetro na mão direita e na esquerda a chave que representa a vida e a morte. Quanto ao seu nascimento, foi um pouco conturbado, já que sua mãe Néftis se passou por Ísis, que era sua irmã gêmea e mulher de Osíris, e se relacionou com ele, Ela é muito safadona, ela. gerando assim Anubis. Isso explica o porquê dele não ter reivindicado o trono que antes era seu. Isso explica também o fato de Sete ter matado Osíris. Em outras versões, é o filho do deus Ra, ou de Sete, marido de Néftis. Essa versão, entretanto, é a menos aceita, já que Sete era infértil. Teve como esposa a deusa Amput, deusa da mumificação e dos funerais. Com ela teve uma filha, a deusa Quebechet. Em alguns relatos, ele teve um envolvimento com a deusa Bastet, que era a deusa da fertilidade, criando assim uma dualidade entre a vida e a morte. Na mitologia grega, ele é associado a Hermes, o mensageiro dos deuses, devido à presença greco-macedônica e romana no Egito. Os registros apontam que Anubis teria começado a ser cultuado na primeira dinastia do Egito, num período onde vigorava o politeísmo, situado entre 3100 a.C. e 2686 a.C. Há rumores de que os primeiros cultos teriam se passado na capital do Egito, em Tinis.
Então, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco mais sobre a vida de Anubis, ou o juiz do submundo. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o like e se inscreve. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que achou do vídeo e se quer que eu traga mais vídeos relacionados à mitologia egípcia. Tchau e até o próximo vídeo.